Ana Paula, superdotação, senso de justiça, BBB, que tudo isso está relacionado. Eu queria falar hoje aqui. Preciso me apresentar, sou Davi Vila Real, sou comediante, mas eu sou neurodivergente, sou uma pessoa com diagnosticado com TDAH, altas habilidades e estou em processo de finalização de investigação do autismo, mas não vou falar aqui como um profissional de saúde, eu vou falar aqui como um estudioso, até porque como um comediante neurodivergente eu tenho um show relacionado a isso, né, que depois eu falo sobre ele, mas eu queria falar sobre essa relação que pode ter causado curiosidade de vocês entre Ana Paula e superdotação. Primeiramente, eu não estou aqui para dizer que a Ana Paula é uma pessoa com AHSD, que é altas habilidades de superdotação. Eu estou aqui só para pegar a superficialidade do que está acontecendo ali no BBB. E quando eu digo superficialidade é porque eu não tenho como entrar em assuntos tão profundos por não ser um profissional de saúde. Mas eu quero pegar a superficialidade que está ali e correlacionar com o aspecto de senso de justiça que os superdotados, autistas também e também TDAHs têm, né? E isso são estudos que não preciso ter uma validação acadêmica para falar, porque tem teóricos que falam sobre, a gente vai basicamente citar sobre esses teóricos e que na minha visão como uma pessoa neurodivergente, e aí esse é meu lugar de fala, posso relatar sobre, né? Então, primeiramente, o que seria a HSD, né, a altas habilidades de superdotação, é uma pessoa que tem, no Brasil, ao estigma de achar que é uma pessoa que tem um QI acima da média, mas existem já estudos mais profundos, estudos mais elaborados que falam que não só isso, mas é uma pessoa que tem uma alta sensibilidade, né? Então existem vários tipos de superdotação de acordo com alguns teóricos, né? E nessas pode ter uma intensidade na questão motora, cognitiva, sensorial, e isso que muita gente acha que é um superpoder, na realidade traz vários problemas sociais para gente que é neurodivergente, né? Também esqueci de colocar aqui na rodapé, mas o que seria o senso de justiça é aquele senso que todo mundo tem, né? Claro que uns mais, outros menos, mas dentro de um conceito moral, né? Dentro de um conceito moral não só pessoal como de sociedade, né? A gente acha o que é bom e o que é errado, o que é do bem e do mal, né? Aquele discernimento que está certo, que não está, mas para uma pessoa neurodivergente e com altas habilidades, superdotação é mais aflorado, não que seja tenha um senso de justiça mais elevado que os outros, mas a parte emocional corresponde responde de uma forma muito mais eficiente, no caso, não sei nem se é eficiente a palavra, mas ela se sobressai do que as outras, causando até, de certa forma, impulsividade em ações. Então, como os superdotados e outras neurodivergências se relacionam com o senso de justiça, de acordo com a visão de achar que algo está errado, pode trazer um emocional muito mais aflorado. Então, a gente tem uma empatia maior do que as outras pessoas por questões de justiça em si. Né? E eu acabei enrolando muito para falar, mas o que isso tem a ver com Ana Paula? Né? A gente vê desde que o primeiro BBB, né, onde ela criou uma confusão, né, que foi o BBB de 2016, ela criou uma confusão com um cara de uma barba azul, que eu não me lembro o nome agora, né, onde ele tava de cueca na, no quarto, né, somente de cueca no quarto, e ela criou um grande alvoroço ali, né, e as pessoas ficaram, até taxaram ela de louca, né, então vamos dizer que esse descompasso dela, né, esse momento em que ela perde, né, vamos dizer, a racionalidade de uma certa forma na visão do outro, mas na visão dela ela está extremamente certa, né, mas ela perde tipo, aquele modo mais paciente, né, mais calmo, faz com que demonstre um pouco uma visão que ela já estava tendo de outras conversas que ela teve com ele, e que verificou que ele era um possível
assediador, né? Então, momentos depois, veio a se confirmar, né, que a visão dela estava correta. Ela conseguiu entender e antecipar essa informação diante dos outros participantes da casa e diante ao Brasil, que ainda assim estava taxando de louco. E esse cara, depois, após sair o BBB, ele foi condenado. Não que ela seja uma grande paladina da justiça, não seria isso, né? Mas ela teve essa percepção. E o modo com que ela agiu, né, diante a esse fato, faz lembrar muito o nosso senso de justiça, o senso de justiça da pessoa que é neurodivergente, ainda mais com altas habilidades de superdotação. Passando 10 anos, agora nesse momento, Ana Paula volta ao BBB, né? Ela em 2016 teve um amigo que era uma pessoa preta, né? Uma pessoa também, acho que de classe financeira mais pobre e tal. E ela tinha essa relação e o povo achava que ela já poderia se aproveitar da imagem, mas não. Ela sempre se mostrou uma pessoa, pelo menos pela própria palavra do rapaz, que também eu me esqueci o nome, Ronan, se eu não me engano, né? Se mostrou uma pessoa muito amiga até hoje, né? Na Fazenda ela passou, também teve esses relatos, e agora no BBB 2026 ela está diante de amizades e parcerias ali dentro da casa, com pessoas que têm um certo, dentro da sociedade, uma certa inclusão em grupos minoritários, né? Não só como a homoafetividade, né? A questão sexual, enfim, mas também questões de, de representatividade, um exemplo do povo preto, enfim. E ela se mostrou sempre uma pessoa que, além de ter essa visão social, né? E eu não vou dizer que é certo ou errado, porque aí pode ter pessoas que concordam ou não, porque não gostam dela, enfim. E eu também não estou dizendo para você gostar dela, né? Mas diante dessa visão, né? Dessa visão que ela tem, né? Mais social, em relação aos problemas sociais, ela se aproximou e ela se aproxima, não só porque a pessoa é ou não, ela se aproxima de pessoas que ela, enfim, se ela também não vou fazer advogado do diabo, mas ela tá ali se relacionando numa casa e todo mundo tá disputando 5 milhões e meio, né? Só que quando os problemas surgem, ela não é a primeira pessoa a se calar. Houve questões recentes de falas homofóbicas, falas de um julgamento racista, e ela foi uma pessoa que, além de, né, além de defender essas pessoas, ela cobrou as outras. Então esse senso de justiça, ele vem muito, e aí não querendo dizer que ela é a paladina da justiça, né? Mas ela vem muito de uma sobrecarga emocional e de um enfrentamento com a realidade, onde ela não consegue conter, né? E de forma proposital ou não, ela não consegue conter alguns contextos ali que vamos tentar conversar, e ela torna ser muito mais bativa, né? Ela torna ser muito mais incisiva nas brigas, e isso faz com que tenha uma semelhança ali com o senso de justiça. As pessoas geralmente elas são pessoas com altas habilidades de superdotações, elas têm uma empatia tão grande e se colocam tanto no lugar do outro, que às vezes esquece que e não se importam que algumas brigas que elas não estão relacionadas pode prejudicar ela mesmo em relação a outros participantes ou outras pessoas na vida, né? Então essa relação é muito interessante de ver, né? E por mais que eu seja comediante, eu tô falando aqui sério, porque é um assunto sério que a gente tem que tratar. Eu trouxe algumas contextualizações aqui de alguns teóricos sobre, né? E eu tô com uma colinha aqui porque eu não sou profissional da saúde. Como eu disse, eu gosto de estudar porque eu sou extremamente curioso, né? Mas eu preciso
ter essa base teórica para falar aqui, para não dizer que eu também só estou falando besteira, né? E na visão de James Webb, né, que é um dos caras mais recentes aí do estudo do comportamento cognitivo, né, ele chama de radar de hipocrisia, né? A Webb explica que o superdotado vê padrões. Se a regra do jogo diz respeito, mas um participante é preconceituoso ou manipulador com a minoria, o indivíduo com altas habilidades e superdotação detecta uma inconsistência lógica, né? Então a gente sabe que o racismo existe, por muito tempo o racismo, e hoje é um racismo estrutural na sociedade, mas por muito tempo a gente viu o racismo na história do Brasil como um parte do sistema, e hoje a gente entende que o racismo é extremamente errado, né, que não deve ser parte do sistema e quem pratica é uma pessoa errada, e como essa é a lógica hoje, né, de quem pratica o racismo é uma pessoa errada, quem entra e quem quebra essa lógica e pratica esse ato está tendo essa inconsistência lógica, né? Então o impulso de proteger classes minoritárias vem não só da bondade, mas de não aceitar que aquilo seja um padrão normativo, né? Então esse desequilíbrio vem a partir daí, de brigar pelo que é certo em questões morais, né? Enquanto os outros jogadores se calam, né? O, quem tem altas habilidades, ele sente uma dor, ele chega até a sentir física e emocional essa dor, porque a, as conexões neurais de uma pessoa com superdotação, elas são muito mais intensas, e isso faz com que a gente tenha esse retorno biológico um pouco maior do que uma pessoa que não tem uma neurodivergência como essa. Outro grande teórico, que é Dabrowski, eu posso estar falando errado o nome dele, porque, enfim, como eu disse, eu não sou um profissional da saúde. Ele foi um dos primeiros, né, a falar sobre essa neurodivergência como a superdotação. Lembrando que é uma neurodivergência, mas não é um transtorno, né, porque para ser considerado transtorno na visão da saúde em si, ele tem que trazer prejuízos sociais. Embora que a gente saiba que as altas habilidades trazem um certo prejuízo social, mas ainda não tem estudos comprovando ou coisas do tipo, né? Então, sobre Dabrowski, aí eu vou ler um pouco, né? Ele fala sobre essa super excitabilidade, que no caso seria essa questão neural mesmo da gente, de todo sentimento ter uns, como vamos dizer que tá faltando a palavra agora, mas todo esse sentimento, né, vamos dizer que o tato, né, a gente sente mais, o olfato a gente cheira mais, mas isso também em questões cognitivas, né? Então ele fala que a sensibilidade é aumentada ao desenvolvimento moral. Então é como se eu tivesse, se você comesse pimenta e não sentisse tanto, eu comesse pimenta e eu sentisse extremamente um ardor muito maior, 5 vezes, 6 vezes mais do que uma pessoa normal. Então a gente é mais sensível a isso. E aí quando a gente se depara com essas situações que quebram a lógica, né? A nossa sensibilidade por ser maior, então não significa que a gente é mais justo, mas sim mais sensível, né? Faz com que o nosso impulso, a nossa atitude impulsiva seja mais rápida, né? A gente tem um freio menor a essa questão, né? Então, níveis de comportamento, né, de quebrar sistema para defender o cérebro, para defender que o cérebro demonstra, né, chama de conflito entre o que é, né, o jogo injusto e o que é e o que deveria ser, que é a ética, né, o que é, o que está sendo ali e o que deveria ser, né. Então a gente tem dois estudos, claro que tem vários estudiosos, né, que falam sobre altas habilidades e senso de justiça, mas muita gente não consegue ter uma visão clara. Eu acho que essa participante hoje, a Ana Paula,
voltando a falar, eu não estou querendo torná-la uma palavra de justiça, não estou querendo falar que você deva votar nela por isso. Existem outras questões de jogo, coisas do tipo. Mas falando em questão, né, de superdotação, e não que ela seja uma pessoa, mas até seria interessante ela investigar sobre, né? Ela demonstra ser um estereótipo perfeito para isso, né? As atitudes e a forma com que ela representa esse senso de justiça lembra muito o senso de justiça de uma pessoa superdotada e com altas habilidades, né? E, e a reflexão do mundo e a reflexão do que é a vida, né? Então a gente está o tempo todo refletivo ali. Eu lembro que quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu morava num bairro em Natal. Hoje eu moro em Recife, eu morava em Natal, num bairro chamado Aldeota. E um menino passou na janela da minha casa, né? Minha casa era numa ruazinha, tipo uma vielazinha, né? E o menino pediu um brinquedo e eu vi que o menino era muito pobre e eu hoje eu entendo o porquê eu tive essa reação, né? Na hora meus brinquedos não estavam perto, eu falei não, já já eu te dou um brinquedo, me espera. Não sei o que houve, eu vou sair. Quando voltei ele não estava mais lá e eu esperei por 2 dias aquele menino e eu chorei muito aquele dia porque eu não pude dar o brinquedo para aquela criança porque aquela criança era uma criança muito pobre, eu vi que era muito pobre. E eu queria ter dado, eu com 8 9 anos, queria ter dado aquele brinquedo para ele, tá ligado? E eu esperei por 2 dias esse menino passar na porta de casa. Eu passo na rua, vejo pessoas é, na rua morrendo de fome e, enfim, isso me dá uma angústia gigante, né? Eu, eu já entrei em briga é, porque alguém tentou roubar uma outra pessoa na comunidade e a galera tava querendo matar. Eu entrei no meio, poderia ter levado um pau, porque não se faz justiça. As pessoas iam acabar cometendo um crime é, para vamos dizer, criar justiça sobre outro que aconteceu, né? Enfim, essas pessoas elas têm a gente que tem altas habilidades de superdotação, a gente tem esse senso de justiça mais elevado, vira um pouco mais sindicalista em algumas questões, até de trabalho, quando você vê coisas erradas e a gente acaba sendo o cabeça muitas vezes ali para brigar sobre coisas que a gente acha que está fora do contexto, né? Ou injustiças que estejam acontecendo, exploração, enfim. Mas era isso que eu queria falar. Queria falar do meu show TCC Terapia da Comédia Comportamental, um show que eu falo sobre o fato de eu ser neurodivergente. É um show sem capacitismo, é um show muito leve, é um show tranquilo, é um show que eu faço 30 minutos de stand-up, né, falando sobre minha vida, e os outros 30, 40, 50 minutos eu troco uma ideia com uma pessoa neurodivergente, um psicólogo, psicanalista, psiquiatra, alguém que queira subir ao palco e trocar uma ideia sobre neurodivergência em geral, sobre a vida, mas com muito humor, mais um show muito leve. Então, se você ficou interessado pelo meu show, aí tá a agenda do TCC, né, Terapia da Comédia Comportamental, que vai acontecer dia 31/1 agora em Recife, né, no Manguetal Comedy, no meu clube de comédia, que fica em Boa Viagem. Dia 23/3 em João Pessoa. Dia 27/3 em Maceió. Dia 2/4 em Recife de novo, no Teatro Barreto Júnior. Vai ser uma gravação melhor de um especial que eu quero fazer, né? Entre dia 17 e 27 eu tô fechando a agenda, mas vai ser Rio de Janeiro, São Paulo sendo capital e cidades próximas, né? Os ingressos você pode encontrar no meu site davivilareal.com.br, que também vai estar no link abaixo. E eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, clique em curtir, compartilhar e vamos se ver nos meus shows, que aí sim vai ter muita piada sobre. E eu espero que você goste. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.